Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos que fazem parte da primeira igreja evangélica congregacional aqui na cidade de Esperança. Vamos juntos agora neste momento reservar um tempo da nossa vida para meditar na Santa Palavra de Deus. Hoje é o dia do nosso momento de estudo bíblico, momento da nossa escola bíblica dominical. Para tanto, quero convidar você neste momento para juntos realizarmos uma oração. Pai amado e poderoso Deus, vem, Senhor, nos abençoar nesta manhã. Vem, ó Deus, nos instruir, nos iluminar, nos fazer, Senhor, mais conhecedores de Ti e dos Teus decretos. Nos ensina, Senhor, a Tua santa lei, a Tua santa palavra. E nos dai, Senhor, a capacidade para transmitir, para pregar o Teu santo evangelho a toda a humanidade. Porque os povos, Senhor, necessitam, Senhor, ouvir a Tua voz por intermédio do Teu santo evangelho. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Portanto, você que está aí ouvindo essa pequena palavra, esse pequeno estudo, hoje nós teremos um tema específico e o tema será o nosso 21º artigo da nossa confissão de fé congregacional, que diz: do Evangelho e da extensão da graça deste. Do Evangelho e da extensão da graça deste. Esse será o tema da nossa reflexão de hoje. Portanto, eu quero convidar você para ler o primeiro tópico que trata deste tema. Cremos e confessamos que o pacto das obras, sendo quebrado pelo pecado e feito sem proveito para a vida, aprove a Deus dar aos eleitos a promessa de Cristo, a semente da mulher, como o meio de chamá-los, e neles gerar fé e o arrependimento. Nesta promessa se revelou a substância do Evangelho, que nela se tornou eficaz para a conversão e salvação de pecadores. Eu quero deixar aqui a leitura de dois textos sagrados que se encontram, o primeiro se encontra em Oséias, capítulo de número 6, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias, capítulo 6, e o versículo 7, que diz assim a santa palavra de Deus: mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles foram infiéis a mim. Mas um texto que quero deixar para a nossa reflexão é Atos, capítulo 13, e o versículo 32. Atos, capítulo 13, e o versículo 32, que diz o seguinte: e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está, irmãos, um tema muito necessário para os dias atuais. Um tema que diz respeito ao Evangelho e à extensão da graça deste. Ele começa falando sobre o pacto das obras, isto é, aquele pacto que foi estabelecido entre Deus e o primeiro homem, entre Deus e o representante da humanidade. Eu me refiro a Adão. E Deus fez um pacto com Adão, chamado pela teologia de pacto federativo. Isto é, Adão estava representando toda a humanidade. A partir do momento que Adão estabeleceu aquele pacto com Deus, toda a humanidade estava ali sendo representada e deveria obedecer à lei de Deus. Deveria obedecer, de fato, à lei santa, à lei divina, à lei celestial.
com a quebra deste pacto, Adão perderia o direito a estar ali naquele paraíso, naquele Éden. Adão perderia o direito à comunhão com Deus por causa da desobediência, por causa do pecado. O pecado trouxe, irmãos, este malefício, esta punição sobre a humanidade. A perda da comunhão com Deus. A perda deste grande e glorioso privilégio de estar ali debaixo daquela graça, debaixo daquele favor imerecido. E a Bíblia diz, queridos, que Deus, aprove a Deus revelar para a humanidade todo o seu plano através do Evangelho. E neste Evangelho, Deus estaria revelando para a humanidade que Ele, como um Deus gracioso, como um Deus misericordioso, estava providenciando, aleluia, providenciando justificação e perdão para o pecado deste pecador, deste homem chamado Adão. E prontamente, queridos, o Evangelho é exatamente isso. É a revelação do plano de Deus, do plano de salvação para este pecador que se havia perdido por causa da sua própria desobediência, por causa de uma decisão única e exclusivamente sua de decidir não querer mais ficar debaixo da tutela, do senhorio de Deus. E agora, este homem, por decisão sua, por decisão própria, esse homem perde tudo o que ele tinha ganhado graciosamente. Perde o direito de viver eternamente, porque por causa do pecado entrou a morte no mundo. Perde o direito de viver eternamente e perde o direito da comunhão com o Pai. Só que o que este homem ainda não conhecia, o que este homem ainda não sabia, é que Deus tinha providenciado um meio de graça de alcançá-lo, um meio de graça de reaproximá-lo, um meio de graça de reconciliá-lo consigo próprio. E este meio de graça, meu querido ouvinte, é chamado de Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Por isso nós, os congregacionais, nós acreditamos neste tópico que diz: cremos e confessamos que o pacto das obras, sendo quebrado pelo pecado e feito sem proveito para a vida, aprove a Deus dar aos eleitos a promessa de Cristo, a semente da mulher, como um meio de chamá-los, e nele gerar fé e o arrependimento. Nessa promessa se revelou a substância do Evangelho, e nela se tornou eficaz para a conversão e salvação de pecadores. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos ainda, queridos, o segundo tópico deste tema, deste artigo da nossa confissão de fé congregacional, que trata sobre do Evangelho e da graça deste. Do Evangelho e da extensão da graça deste. Esta promessa de Cristo e a salvação por meio dele estão reveladas somente na palavra de Deus e por meio dela. E as obras da criação ou providência, com a luz da natureza, não permitem que se descubra a Cristo ou a graça por meio delas, nem mesmo de uma maneira geral ou obscura, muito menos que homens destituídos da revelação dele
isto é, de Deus, pela promessa do Evangelho, consigam assim alcançar a fé ou arrependimento para salvação. Queridos, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz que o justo viverá pela fé. E lá em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o único meio, a única maneira de salvação estendida ao homem por Deus foi por intermédio do Evangelho. O Evangelho é a única maneira, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única maneira do homem se salvar, é crendo no Evangelho. Porque uma vez que este homem for alcançado pela graça de Deus e for influenciado pelo poder do Espírito Santo de Deus, então Deus vai gerar no coração deste homem fé e arrependimento. Mas fé em quê? Fé no Evangelho. Fé em Deus revelado no Evangelho. E arrependimento de quê? Arrependimento dos seus pecados. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que Ele envie o Cristo que já vos foi pregado. Então, querido e amado ouvinte, a nossa confissão de fé, no seu artigo 21, que trata do Evangelho e da extensão da graça deste, trata deste tópico. E o tópico diz: esta promessa de Cristo e a salvação por meio dele está revelada somente e unicamente no Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Vamos agora, queridos, para o terceiro tópico desse tema que trata do Evangelho e da extensão da graça dele. O terceiro tópico diz: a revelação do Evangelho a pecadores, feita em diversas épocas e em partes diferentes, acrescida de promessas e preceitos a serem obedecidos, quanto aos povos e pessoas a quem ela é conhecida ou concedida, depende unicamente da vontade soberana e do beneplácito de Deus, não sendo vinculada a nenhuma promessa feita aos que exerçam corretamente suas habilidades naturais em resposta à luz comum que os alcança fora desta revelação e exercício. Aliás, que ninguém jamais fez ou é capaz de fazer. Portanto, em todas as épocas, a pregação do Evangelho tem sido concedida a pessoas e povos em graus variados quanto à extensão ou à limitação da mesma, segundo o conselho da vontade de Deus. Então, amados, diante desse tópico, eu quero repetir para você unicamente uma frase que diz: depende unicamente da vontade soberana e do beneplácito de Deus. Como diz lá em Romanos, capítulo 9 e o versículo 14 em diante diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Pode, porventura, o barro dizer ou reclamar com o oleiro: por que fazes assim? Ou não tem direito o oleiro de pegar o barro e do mesmo barro fazer uns vasos para sua glória, para sua honra e para a revelação da sua misericórdia? E do mesmo barro ele fazer outros vasos para a revelação da sua justiça,
para a humanidade? Portanto, a Bíblia diz, não depende do que quer e nem depende do que corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então não depende do que quer, nem depende do que corre, mas depende de usar Deus a sua misericórdia. O quarto tópico da nossa confissão de fé diz o seguinte: embora o Evangelho seja o único meio externo que revele Cristo e a graça salvífica, e como tal é mais do que suficiente, mesmo assim, para que homens mortos em seus delitos possam nascer de novo, vivificados ou regenerados, ainda se faz necessário uma obra eficaz e irresistível do Espírito Santo sobre a alma inteira. Somente esta obra produz neles uma nova vida espiritual, e sem ela nenhum outro meio é suficiente para a sua conversão a Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer, queridos, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 ao 24, diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, lá em Tito capítulo 3 e o versículo 5. Tito capítulo 3 e o versículo 5 vai nos dizer o seguinte: ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, querido ouvinte da palavra de Deus, você que está atento a esse estudo, escute bem, veja que doutrina magnífica, que doutrina sã e poderosa, que trata do Evangelho e da extensão da graça dele. Ou seja, embora o Evangelho seja o único meio externo que revele Cristo e a graça salvífica, como tal, é mais do que suficiente, mesmo assim, para que homens mortos em seus delitos possam nascer de novo, vivificados e regenerados, ainda assim se faz necessário uma obra irresistível do Espírito Santo. Vocês lembram muito bem, lá em João capítulo 3, do versículo 1 em diante, que havia lá em Jerusalém um homem que era mestre, doutor da lei, príncipe. E ele foi procurar Jesus para saber de Jesus o que ele deveria fazer para herdar a salvação da sua alma. E prontamente, querido, a Bíblia de Jesus disse: tu sendo mestre em Israel, não sabes dessas coisas? Em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: Senhor, como é que pode isso acontecer? Será que eu devo voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre materno, e nascer a segunda vez? Jesus disse: não, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu te falar estas coisas. Necessário te é nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, queridos, Jesus estava falando de um nascimento que somente o Espírito Santo tinha poder para produzir. Que era o novo nascimento. Que era a regeneração. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso significa que quando nós passamos a dar ouvido ao santo Evangelho de Deus, quando nós passamos a crer no santo Evangelho de Deus, o Espírito Santo passa a exercer em nós
uma influência poderosa. E aí acontece na sua vida o grande milagre. Você é ressuscitado, ressurreto pelo próprio Deus. E você passa a ser uma nova criatura. E aí você passa, de fato, irmãos, a viver, a sentir, a ouvir, a participar das venturas do céu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o quinto e último tópico da nossa confissão de fé, que trata do Evangelho e da extensão da graça deste. Diz assim: sendo o Evangelho o poder e a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crer, e tendo o Senhor outorgado que a fé vem pelo ouvir da pregação da sua palavra, aprove a ele confiar à sua igreja a gloriosa missão de pregar todo o seu conselho a todos os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para isso, ele confere dons e poder do Espírito Santo, a fim de evidenciar na igreja a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Eu quero deixar aqui a leitura de um texto para você, de Mateus capítulo 28 e o versículo 18. Mateus capítulo 28 e o versículo 18. Um texto bastante conhecido nosso, mas eu quero ler para a sua meditação. Mateus 28, versículo 18 diz: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui está, meus queridos, meus irmãos, a confirmação da veracidade desta doutrina pregada e confessada pelos congregacionais e por toda igreja séria no mundo afora, do Evangelho e da extensão da graça destes, que diz: sendo o Evangelho o poder e a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e tendo o Senhor outorgado que a fé vem pelo ouvir da pregação da sua palavra, aprove a ele confiar à sua igreja esta gloriosa missão de pregar todo o seu conselho a todos os homens de toda tribo, língua e povo e nação. Para isso, ele confere os dons e o poder do Espírito Santo, a fim de evidenciar na igreja a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Queridos, esta missão é da igreja. Esta missão é minha, esta missão é sua. De pregar o santo evangelho. De pregar a santa palavra de Deus. A Bíblia é clara. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. O próprio Deus nos determinou isso. O próprio Deus nos ordenou. Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele nos garantiu que não nos deixaria órfãos, que iria enviar outro Consolador. Esse Consolador, queridos, é o Espírito da promessa, é o Espírito Santo de poder, que iria estar capacitando a igreja com dons, capacitando a igreja com poder, com autoridade, de pregar o Evangelho. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Somente o Evangelho de Deus liberta. Somente o Evangelho de Deus cura. Somente o Evangelho de Deus, irmãos, salva. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Jesus disse lá em João 5,24, em verdade eu vos digo, que aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não passou, porque passou da morte para a vida. Aleluia. Amém, irmãos? Não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Então creia neste evangelho. Pregue este evangelho. Anuncie o evangelho da salvação para a humanidade, porque esta é a missão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se instala uma pandemia, quando se instala uma quarentena, quando se instala um isolamento, não é para você, crente, sair de férias. Não é para você, crente, ficar em casa vendo séries, vendo televisão, de perna para cima, descansando como se tivesse num oásis. Não. Deus está chamando você. Deus está conclamando você para pregar o santo evangelho para as nações, porque o dia se aproxima. Jesus disse: o tempo está cumprido. O reino de Deus se aproxima. Portanto, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, amado irmão, amada irmã, se levante em nome de Jesus, na ousadia do Espírito Santo, para proclamar para a humanidade o santo evangelho de Deus e a extensão da graça dele. Porque ainda há muitos eleitos, ainda há muitos escolhidos que ainda não se converteram, que ainda não se arrependeram, que ainda de fato não receberam a influência poderosa do Espírito Santo sobre a vida deles. Portanto, é missão sua sair e pregar este santo evangelho, enquanto ainda há tempo, porque a porta da graça ainda está aberta e Deus ainda está usando a sua igreja no mundo. Mas os dias são maus, os dias são difíceis, os sinais estão acontecendo, prenúncios da volta de Jesus. Portanto, apressa-te, ó Israel, apressa-te, ó igreja, prepara-te para te encontrar com Deus. Aleluia. Que Deus os abençoe nesta manhã tarde. Estamos aqui, já na parte conclusiva da nossa escola bíblica dominical, nosso momento de estudo da palavra. Eu sou o pastor Eli, pastor da primeira igreja evangélica congregacional aqui na cidade de Esperança, e venho nesta manhã abençoar a sua vida com a proclamação e a explicação do santo evangelho de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você que já é crente, você que já é cristão, você que já é evangélico, convertido, que o Espírito Santo de Deus fortaleça a tua fé, fortaleça a tua comunhão e o teu temor à santa palavra por intermédio desse estudo. E você que ainda não se converteu, você que ainda não é servo do Deus vivo, servo do Deus vivo, que esta palavra encontre guarida no seu coração e gere fé e arrependimento para você, aleluia, se converter ao Deus vivo e ser impactado com a influência poderosa do Espírito Santo e ser transformado numa nova criatura para ir servir a Deus enquanto é tempo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Vou estar orando agora, agradecendo a Deus por este momento de escola bíblica, de estudo da Santa Palavra. Ore juntamente comigo em nome de Jesus. Pai eterno e maravilhoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós te agradecemos por este momento de meditar na tua Santa Palavra. Ó Deus, sabemos que os dias são difíceis e muitos até do teu povo estão cansados, fadigados, desestimulados, abatidos. Ó Deus, que o teu poder, que o teu santo evangelho gere nesta vida agora, Pai, renovo, restauração. Que esta vida seja impactada agora, Pai, com o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, meu Deus, desta vida. Se porventura, Pai, este irmão, esta irmã estiver enfermo em casa, enfermo na fé, no aspecto de não conseguir mais, Senhor, perdoar, não conseguir mais amar como antes, não conseguir te louvar, não conseguir mais orar, te adorar, jejuar, não conseguir mais, Senhor, sentir a tua presença. Que esta vida agora, Pai, seja curada em nome de Jesus. Que o teu poder toque nesta vida agora em nome de Jesus Cristo. Mas se este momento, Senhor,
se esta mensagem também está alcançando pessoas que ainda não são convertidas. Que o Senhor agora, Pai, gere conversão, regeneração nesta vida. E que a partir de hoje ele mude, ela mude completamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Fica aqui um abraço caloroso do pastor Eli e de toda a igreja congregacional, primeira igreja congregacional aqui na cidade de Esperança. Que Deus te abençoe.